Eu sou uma pessoa que me cobro o tempo inteiro. Eu também. Uma perfeição estética. E estética respeitando os meus traços, que eu sou completamente apaixonada pela mulher que eu sou hoje. Ai, que a que gente bom. sabe que é uma construção também de imagem. Mas é sempre buscar esse lugar pra que eu não tenha uma autocrítica que me anule ou que me crucifique, né? Com Porque às certeza. vezes a gente também não é gentil conosco. A gente se penaliza muito. Muito, né? muito, o tempo inteiro. Isso que eu ia perguntar pra você em relação à sua imagem, à sua autoimagem. Como é que foi esse processo ao longo da sua infância, adolescência, vida adulta? E o que a Kênia sente agora dessa mulher que ela tem se tornado? Olha, foi muito difícil, Tá. né? Porque imagina que a gente, enfim, crianças dos anos 90, né? Sou dos anos 90. Oxi. Crescer sem referências. Foi muito difícil me achar bonita nesse lugar que eu tô hoje. Mesmo, de fato, de me achar uma diva, né? Digamos assim. E passei por muitos processos, primeiro de negação da minha beleza, de negação do meu cabelo, mas tinha dentro de casa uma mãe que enaltecia a cultura preta. Minha mãe sempre usou tranças, né? Apesar Olha. dela ser uma mulher que trabalha em grandes cargos, em grandes empresas, né? Minha mãe é economista, sempre esteve ali como um statement, colocar a sua trança, batas em casa. Eu sou filha de um homem africano, né? Meu pai é angolano. Não conviveu muito com a gente, mas eu tenho algumas memórias dele dentro de casa. Tá. Então eu nasci com essa ancestralidade, com essas raízes muito fortes. Só que o mundo lá fora me mostrava o contrário, né? Que eu não tinha beleza, ou que eu tinha que calá-la. Ou quem é você pra se achar tão bonita assim? Porque eu sinto que o racismo também, de certa forma, nos calou nesse lugar, né? Da gente se permitir se achar bonito. Quer dizer, uma mulher preta empoderada é o quê numa sociedade, né? Sim. Então foram processos, e aí eu confesso que lá pros meus 15, 16 anos, eu fui vendo beleza. Né? Porque as pessoas falavam, Kênia, você é muito bonita, e eu não conseguia enxergar isso. Olha. E aí fui tendo outros tipos de referências pra chegar à mulher que eu tô hoje, né? Super... É um assunto que me deixa até emocionada. Que me olho no espelho e sou tão grata pelo que eu sou. Sou tão grata pelo processo também que eu passei pra chegar até aqui. E aí queria contar uma história bem rapidinha. Por favor. Que eu me redescobri como mulher negra quando eu viajei, né? Eu fiz uma viagem em 2018 pra Irlanda. E lá eu me conectei com um grupo de mulheres pretas brasileiras. E aquilo me deu uma força, um Olha. empoderamento. Ver aquelas na Irlanda? mulheres. E na Irlanda. Só que eram mulheres brasileiras que moravam lá. E a gente se conectou muito com outras diásporas, né? Fui pra Londres, que tem uma comunidade preta muito Sim. forte. E na época eu usava aplique e eu falei, gente, eu quero mudar. Eu quero estar mais próxima dessas pessoas, eu quero colocar trança, eu quero colocar dread. E aí você começa a ver beleza e se ver pertencente a esses lugares. Foi muito empoderador pra mim, né? Na época eu tinha, sei lá, 23 anos. Tá. Então foi esse marco, assim, de tornar-se negra, no sentido de ter mais letramento racial e de me ver muito mais bonita, de ver beleza. Curioso, porque quando eu fui passar um tempo em Londres pra estudar moda, foi aonde também eu tive um estalo, não necessariamente racial, mas de pertencimento. Porque quando a gente tá no Brasil e em lugares que são muito... A gente tem lugares parecidos, né? E são muito solitários, de pessoas que talvez tiveram uma família com uma estrutura de mães que assumiram cargos de liderança ali nos anos 90, anos 2000, né? De pais também que têm aí um certo entendimento de ascensão social, né? Às vezes Sim. não pegou livros sobre causas raciais e tudo mais, mas elas têm entendimento e ascensão. E aqui no Brasil eu não encontrava essas pessoas pra ter esse tipo de troca, esse tipo de conversa. Então você acaba crescendo, por um lado, né, numa cultura muito embranquecida, porque a escola que você faz, o curso de inglês que você tá, né, a faculdade que você entra, você só vê pessoas brancas. O tempo inteiro. Mas por um outro lado, eu tive um lugar muito importante que eu chamo de quilombo. Foi o meu grande quilombo, que foi um salão de beleza, que eu ia no Rio de Janeiro nos anos 90, o Afrodai, no qual tinha o Antônio Pitanga, Zezé Mota, enfim, grandes nomes da política, né? A Bené. Esses nomes me fizeram entender, caramba, o lugar de negro é onde ele quiser. É onde Tem ele negros quiser. médicos, negros políticos, né? E ver esse referencial desde criança foi muito importante pra mim. Mas um outro estalo que eu tive foi quando eu fui pra Londres e ver aqueles negros todos da nossa idade, da nossa geração, pertencendo a lugares inúmeros, desde economia, engenharia, sendo artistas, tendo
possibilidades e tendo acesso na vida, foi também um E lugar muito frequentando os espaços surpreendente. elitizados, né? Foi muito surpreendente. E tá na moda Exatamente. ali. Você entrava em vários lugares, imagens de pessoas pretas o Isso. tempo todo, né? Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Pois é. Porque no Brasil ainda não era uma discussão tão latente não quanto era. hoje, né? Hoje a gente já percebe essas mudanças, mas há 5 a 10 anos atrás não se falava Exato. de racismo, de pertencimento, de representatividade. Quem dirá de proporcionalidade? Totalmente. Porque, né, quando a gente olha quando vai para os Estados Unidos, quando vai para de repente Inglaterra, e não é síndrome de vira-lata não, tá, gente, de achar que o outro é melhor não. Nós temos inúmeras qualidades, mas quando a gente vê as publicidades, quando a gente vê imageticamente aquela sociedade, aquela população, aquela comunidade pertencendo aos espaços, você fica assim, embasbacado, que são, às vezes, 13% da população, Sim. 10%, 8%. É igual nos Estados Unidos, né? São enquanto 13% nós da população, somos enquanto mais da metade da população. Mas a gente tá vivendo um momento histórico, né? De Sim. reposição das nossas narrativas. Exato. E a gente tá podendo aqui falar em primeira pessoa, contar as nossas histórias Maravilhoso. de um lugar lindo e recontar essa história, né, Lu?